shoulders when you meet all around. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you'll never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, 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 Bom dia! Tudo bem com vocês? O povo tá entrando aqui ainda. Richard agora. Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa aula, galera. Tá? Nós vamos nas nossas correções das atividades que ficaram. A página 131 nós realizamos juntos, correto? Ou ficou o textinho para casa? Ajudem a prof aí a lembrar. Liberem um pouquinho o microfone para a gente se cumprimentar e vocês desligam depois. Sabia? Sabe qual que é o animal que fala por quê? Oi? É a vaca. Página 131. Certo? Não entendeu, Não. Sabe qual que é o animal que fala por quê? André Ronaldo, responde aí, você está com seu microfone ligado. Ave Maria. Ó, vamos lá. Não tá entrando. Pessoal, se vocês não querem falar no microfone, vamos no chat. Página 131, está ok? A Camila tinha avisado que não ia assistir. Bem-vinda, Camila. Que bom que você conseguiu. Gente, respondem para a prof. A página 131 está ok? Podemos dar continuidade falando sobre as terras da Igreja Católica que foram confiscadas? Sim? Então, vamos prosseguir aqui. Eu vou iniciar, depois eu peço para um aluno continuar a leitura, para não ficar só eu lendo, tá bom? Para todo mundo participar. Certo? Então, nós sabemos que a Revolução Francesa se dá a partir do momento que o terceiro estado, que era o maior, né, representava o maior número da população, estava buscando mais autonomia política, né, mais participação política. Até aqui tudo bem para vocês, certo? Aí depois a gente viu também nas páginas anteriores a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
né, que deu um pouquinho mais de autonomia a esse terceiro estado. Nós vamos ver agora algumas terras da igreja que estavam em cima da pirâmide, né, que eram o poder central daquela sociedade. As suas terras começaram a ser confiscadas, porque a maioria da parte das terras eram de monopólio da igreja, tá? Diz assim: o terceiro estado decidiu que as terras da Igreja Católica fossem confiscadas e colocadas à venda. Assim, os membros do clero passaram a ser funcionários do governo, eleitos pela população e pagos pelo Estado. Essas foram mudanças mais sensíveis, pois uma parte muito importante da população francesa era formada por católicos. Por isso, parte do terceiro estado não viu com bons olhos tais medidas, o que incentivou alguns clérigos a se recusarem a jurar a nova Constituição. Ainda assim, os revolucionários foram até o fim. Então, aqui é importante vocês grifarem essa parte, que o terceiro estado se subdividia, né, na sua maioria também em católicos, onde eles não acharam interessantes, eles não apoiaram essas ideias de pegarem as terras da igreja, né, e colocarem à venda. E sim, agora seriam pagos pelo Estado, tá? Então começou uma rivalidade até então dentro do próprio terceiro estado, tá? Ou estamentos, assim como nós estudamos na aula anterior. Acharam aí? Grifaram? Vão falando com a prof, libera o microfone, fala e tranca de novo. Vamos, senão fica muito ruim só a prof falando. Tá bom, Camila, depois você manda no meu PV que eu te passo as informações da aula de hoje. A Camila vai ter que sair de novo. Guilherme achou, Richard achou, Diego. João Vitor, para de lanchar, vamos para a tarefa. Cento e 132, podemos prosseguir, então? Onde vai falar assim, ó, antecedentes e formação da Convenção Nacional, contexto e radicalização da Revolução. Quem quer começar a fazer a leitura para o prof? Vamos, gente. Eu leio. Maicon? É. Então vai, vou anotar Depois, os nomes que está participando da aula, viu? Pode ler, depois Maicon. da Assembleia Constituinte, o Partido dos Representantes tem uma posição mais conservadora. Uma parcela da burguesia estava satisfeita com o que conseguiu conquistar. Havia liberdade de opinião, garantia a propriedade da propriedade privada, abertura ao talento e ao mérito e um governo parlamentar. Tá. Grifem essa parte onde fala das conquistas dessa burguesia que faziam parte também do terceiro estado, tá? Ó, uma parcela, não era toda a burguesia, não era todo o terceiro estado que estava muito contente com as conquistas, tá? Uma parcela. Estava satisfeita com o que conseguiu conquistar. Aí vocês vão grifar essas conquistas, ó. Igualdade perante a lei, liberdade de opinião, garantia de propriedade privada, abertura ao talento e ao mérito e um governo parlamentar. Acharam aí? Tá bom, Evelyn. Entendido. Próximo parágrafo. Quem quer continuar? A Isa também teve que sair. Aí, Richard, leia pra gente o segundo parágrafo.
Vamos, gente, para a gente Tá, adiantar. eu vou ler. Tá. Mas o rei não aceitou essas mudanças e em 1791, Luís XV e a família real tentaram fugir do país. Eles se juntariam a outros nobres que fugiram do país na época da tomada da Bastilha. Juntos organizariam um exército contra-revolucionário para invadir Paris e retomar o controle político da França. Quem consegue lembrar para prof o que era a Bastilha? Quem consegue lembrar? O que foi a queda, a tomada da Bastilha? O que era a Bastilha? Vocês lembram? Colocam no chat aí, quem consegue lembrar. Ninguém lembra, pessoal. Nós estudamos na aula anterior a tomada da Bastilha. Sei, Guilherme. Prof, a Oi. tomada da Bastilha, também conhecida como a queda da Bastilha. Uhum. Mas o que era essa Bastilha? Vocês lembram? Uma prisão? O evento central da Revolução Isso. Francesa. Muito bem, uma prisão. Isso aí. Nossa, bem altão. Bem altão. Muito bem. Né? Então, não concordando, não aceitando, né? Luís XVI, ele com outros grupos políticos, ele tenta organizar um exército para invadir Paris e retomar o controle político da França. Por que retomar o controle político da França? Porque lembra que no início a França era absolutista, depois com as ideologias, com as revoluções do terceiro estado, ela se tornou parlamentarista, tá? Tinha que dividir os seus poderes. O rei não tinha o monopólio sozinho mais do poder. Então, ele já não estava satisfeito, né? Porque teve que romper com algumas decisões. Ou seja, a sua autonomia não prevalecia mais. Porém, a família real foi descoberta na cidade de Varennes, foi levada de volta a Paris. Isso fez com que alguns revolucionários começassem a defender o fim da monarquia e o estabelecimento de uma república. Nas revoluções inglesas, houve uma curta experiência republicana que falhou. A experiência inglesa, mais bem-sucedida, foi uma monarquia constitucional, com um rei fraco, que era justamente o que estava sendo construído na França, o poder do rei sem muita autonomia, sem muito poderes. Porém, com a tentativa de fuga e com os rumores de uma contra-revolução, os republicanos mais radical ganhou força. Esses ideais eram defendidos pelos jacobinos. Então, nós vamos estudar agora a divisão de dois grandes partidos políticos criados dentro da França nesse momento. Grifem aí, os jacobinos, grupo político que representava uma pequena burguesia de trabalhadores urbanos empobrecidos e outros grupos desfavorecidos do terceiro estado. Então, esses eram os jacobinos. Trabalhadores mais empobrecidos e desfavorecidos do terceiro estado. Aí nós temos na página 133 os chamados girondinos, que eram os grupos moderados da burguesia, chamados então de girondinos, que defendiam uma guerra contra a Áustria, foco na conspiração da contra-revolucionária da nobreza. Eles eram, então, mais radicais do que os jacobinos, tá? Acharam aí na 133? Acharam? Beleza. Vamos na 134 agora, que nós vamos estudar quem era, então, definitivamente, conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura desses jacobinos, tá? Então, o terceiro estado, eles se dividem em girondinos e jacobinos.
Jacobinos eram os trabalhadores empobrecidos e menos favorecidos. Já os girondinos era outra parcela da burguesia, né? Eles eram mais radicais, queriam acabar com os girondinos e estabelecer uma república. 134, a República Jacobina, chamados também de os sans-culottes, tá? Quem quer iniciar a leitura para a prof? Guilherme, quer iniciar aí? Vamos lá. Posso ler, prof? Vamos, gente, vocês têm que participar, são poucos alunos. Pode. Posso ler, prof? A radicalização da Revolução dava cada vez mais poder aos jacobinos dentro da Assembleia, que passaram a ter o apoio dos radicais sans-culottes. Formados por pequenos comerciantes, assalariados e artesãos, eles recebiam esse nome porque não usavam culottes, calças que se estendem até os joelhos, uma roupa típica das pessoas mais ricas da França naquela época. Pode continuar? Tem mais? Pode. Com o apoio dos sans-culottes, os jacobinos chegaram ao poder. Em termos sociais e políticos, os jacobinos defendiam a criação de um governo central forte para substituir o governo que vinha tomando medidas liberais que atendiam aos interesses da alta burguesia. Em dezembro de 1792, Luís XVI foi julgado por conspirar contra a liberdade da população francesa e considerado culpado. Um mês depois, em janeiro de 1793, foi executado na guilhotina. Para enfrentar a crise econômica, foram criados os comitês de salvação pública e da segurança geral. Para realizar ainda mais alterações políticas, os jacobinos criaram uma nova Constituição em 1793, a qual estabeleceu o voto universal masculino, o fim da escravização nas colônias francesas, o fim da prisão por dívidas, um plano para a construção de instituições de educação pública gratuitas e a lei do máximo que fixava o preço do pão e de outros artigos essenciais e elevava o valor dos salários. Lembra que nós estudamos na aula anterior? Só um pouquinho, Manu. Lembra que nós estudamos na aula anterior que o pão ele sofreu grande, né, impacto na economia e o preço foi elevado, onde a população veio-se a passar por grandes necessidades? Porque era um produto muito barato, tinha na mesa de todos e, de repente, esse produto ganha um alto valor. E as pessoas não conseguiam mais comprar, certo? Vocês lembram, né? Estão conseguindo aí compreender. Então, os jacobinos, após Luís XVI ser, né, considerado culpado, foi-se para a guilhotina. E a partir desse momento, os jacobinos, então, eles criam uma nova Constituição. E essa nova Constituição fomentava principalmente no baixo preço desses alimentos que eram considerados básicos na França, tá? Outra pessoa agora, Manu já leu bastante. Vamos? Diego, vai lá. Ana Júlia também. Vai, Diego, faz a leitura aí pra gente. Diego não tá online? Só tá ali o nomezinho dele, será? O que eu posso estar, prof? Meu Deus, como assim? Que parte que nós estamos, gente? Vocês não estão acompanhando? Que página que nós estamos, Diego? A página 6, você perguntou na parte. Vocês têm que ir acompanhando quando a coleguinha estiver lendo aí, galera, acompanhando na apostila.
Abaixo daqueles pontinhos azuis que foram as ações da nova Constituição elaborada pelos jacobinos. Parágrafo abaixo. Essas medidas atingiam as Isso. reivindicações dos trabalhadores urbanos que constituíam a base política dos jacobinos. Os jacobinos também organizaram um recrutamento em massa de soldados. Todos os homens de 18 a 25 anos tornaram-se membros das Forças Armadas da França. Com isso, apesar de não ter o exército mais preparado e profissionalizado, a França passou a ter tropas mais numerosas. Agora, os soldados lutavam por sentimento nacionalista e patriótico, em defesa de seus países e do governo que representava a população. Assim, o exército francês expulsou os invasores austríacos e prussianos e anexou os territórios dos países vizinhos, iniciando uma ofensiva contra o antigo regime na Europa. Ou seja, esse, né, exército que não era bem profissionalizante, né, não eram totalmente preparados, eles tiveram uma autonomia muito grande, eles conseguiram almejar os seus objetivos, e um deles foi, né, expulsar os invasores austríacos e prussianos, tá? E anexar. O que é anexar? É aumentar o território francês com os países vizinhos, tá? E isso inicia, dentre, né, alguns países da Europa, um contexto não muito bem aceito, tá? Mais à frente, esses países europeus vão começar a questionar esse anexo de território, o aumento de território dos franceses. Na página 135, nós temos o diálogo com o presente. Vocês precisam do caderno de vocês agora para responder. Peguem o caderno e colocam ao lado aí, para a gente responder as questões. Enquanto vocês peguem o caderno, eu vou lendo aqui, ó. Esquerda e direita. Nós não ouvimos falar hoje bastante no nosso contexto político, pessoas que são de esquerda, né? Pessoas que são de direita. Vocês já ouviram esse termo? Liberem o microfonezinho aí para a gente comentar. Sim. 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 Né? Eu não. Atualmente, utilizamos 3 conceitos importantes para analisar e descrever política: esquerda, centro e direita. Seguindo as principais correntes da ciência política, podemos definir assim o aspecto político. Extrema esquerda, revolucionária, quer mudar de forma radical as estruturas sociais, mesmo que isso implique na quebra das leis vigentes. Centro-esquerda, reformistas, quer mudar de forma moderada as estruturas sociais existentes, mas sempre por meio de leis vigentes. Então, extrema esquerda não respeitam as leis vigentes. Já o centro da esquerda querem, né, modificar algumas estruturas, mas respeitando as leis vigentes. Já esse centro, né, defendido pela política, pela ciência política, ele diz o seguinte: já é mais moderada, não há um caminho possível apenas. Em geral, segue a corrente que esteja mais forte. Ou seja, o centro se ora a política está representada por esquerda, eles apoiam a esquerda. Se a política está sendo representada por direita, ora eles apoiam a direita, tá? Então, esse centro político, eles ficam fazendo essa alternância de quem está mais forte ao poder. O centro de direita já são mais conservadores, defende a manutenção das estruturas sociais existentes, respeito às leis vigentes, também respeitando sempre as leis vigentes do país. Extrema-direita, reacionária, defende a manutenção das estruturas sociais e a revogação de mudanças que já tenham ocorrido, inclusive por meio de quebra das leis vigentes, tá? Então, aqui está representando, pela ciência política, o que nós temos hoje de estrutura, tá? Política no país.
Os conceitos de esquerda e direita foram criados durante a Revolução Francesa. Remetem ao fato de que os jacobinos sentavam-se à esquerda da Assembleia. Então, olha aí, grifem aí porque é importante. Então, os jacobinos, como eles se sentavam à esquerda, eles eram chamados de políticos de esquerda. Nacional, enquanto os girondinos sentavam à direita, eles foram denominados como de direitas. Então, coloquem aí, jacobinos, esquerda. Esse termo ficou representado assim só porque eles sentavam do lado da esquerda da Assembleia, e girondinos porque sentavam do lado direito da Assembleia, certo? Aí assim surge na França esse conceito político de esquerda e direita, que depois à frente é adotado por outros países, principalmente o Brasil. Aí nós temos aqui, ó, atividade 1, 2 e 3, que depois vocês vão responder no caderno e me enviar, tá bom? Não vamos perder muito tempo ali, não. Ali era só para vocês entenderem o termo de direita e de esquerda, tá? Jacobinos, esquerda. Girondinos, direita, tá bom? Ficou claro para vocês essa parte? Precisa voltar em alguma coisa? Coloquem aí um ok para a prof. Quem está acompanhando? Beleza, então. Olha, o Guilherme fica entrando e saindo da reunião. Robespierre e o Grande Terror. Nós vamos ver agora, ó. Com esses primeiros sucessos, os jacobinos aumentaram sua popularidade. Robespierre, um dos seus principais líderes, ganhou força. Grande leitor do iluminista Roosevelt, Robespierre buscou criar uma república da virtude, sem privilégios ou distinções sociais. Seu projeto era criar uma nação de pessoas livres, socialmente iguais, educadas, seguindo o racionalismo. Porém, os métodos que ele defendia não combinavam com os seus ideais, com aquilo que ele defendia, com as suas ideias. Então, esse líder utilizou seus poderes para perseguir qualquer pessoa considerada opositora. Então, ele lutava, né, por uma ideologia onde todos seriam iguais, educados, seguindo o racionalismo, e ele acabava perseguindo. E como ele defendia os jacobinos, ele perseguia quem? Qual que era o outro partido político? Existia os jacobinos e qual outro? Ó. Qual que era o outro? Vamos, pessoal, o chat vocês podem escrever no que ela está falando. Isso. Os girondinos. Girondinos. Então, ele acabava perseguindo, tá? Mandou matar, olha lá o que fala no parágrafo abaixo, a imagem lá de Robespierre. Mandou matar, vocês podem grifar essa parte. Mandou matar padres, nobres, camponeses, até mesmo alguns jacobinos. Todos foram executados segundo o pretexto de serem contra-revolucionários. Ele também ordenou a punição daqueles que escondiam alimentos ou os que criticassem por agir com violência. Quem também escondia alimento ou acabava criticando ele também mandava, né, perseguir e acabava punindo essas pessoas. Esse regime autoritário de Robespierre ficou conhecido, tá, como o Grande Terror. Vocês viram lá que tá em negrito, né? O Grande Terror. Acharam aí?
As políticas desse grande terror resultaram na perda de apoio social dos jacobinos, porque até mesmo os jacobinos ele acabava perseguindo, né? Não tinham mais o controle político do país. E em 1794, Robespierre foi preso e morreu guilhotinado. Esse episódio marca o fim da Convenção Nacional e o retorno dos girondinos ao poder. Então, com a morte de Robespierre, que era, né, aliado aos jacobinos, ele perde as suas estruturas políticas, né, porque principalmente alguns jacobinos não concordavam com esse método autoritário que ele tinha. Ele dá a oportunidade, então, quando ele é preso e guilhotinado, para os girondinos, então, agora entrar ao poder, tomar posse do poder, tá? Nós temos na página 137, que vai falar assim, ó, o Diretório Controle Girondino. Nós vamos entender quais foram as ações agora dos girondinos. Esses girondinos, eles defendiam a esquerda ou a direita? O que vocês conseguem lembrar aí desses partidos políticos? Isso, eles eram totalmente considerados de direita. Esquerda eram os jacobinos, tá bom? Direita, isso aí. Muito bem, Ana Júlia. Isso aí. Quem quer fazer a leitura da 137 para prof? Lá embaixo, ó, do diretório. Deixa eu ver aqui. Maria Eduarda, quer ler para prof? Oi, quem falou comigo? Eu. Quer ler, João? Pode ser. Tá, vou Vai. ler. Após retornar ao poder, os girondinos criaram o Diretório para substituir a Conversa Nacional. Esse novo governo dura de 1795 a 1799. A França ainda enfrentava uma crise econômica e os preços continuavam a subir. Temendo os mais radicais, os girondinos perseguiram os jacobinos e aproximaram-se dos generais do exército. Foi esse contexto que o Napoleão Bonaparte começou a ganhar destaque, acumulando sucesso nas guerras revolucionárias e conquistou grandes popularidades. Isso, então olha lá, temendo os mais radicais, esses girondinos fizeram o quê? Perseguiram, né, alguns jacobinos e aproximaram-se de generais de exército. Um desses generais que eles se aproximaram foi quem? Napoleão Bonaparte. Aí aqui abaixo, na página 137, depois vocês leem o textinho respectivo que vai falar sobre Napoleão Bonaparte, tá? Já sabemos que ele era o quê? O que fala ali? Ele era um grande general do exército, certo? Página 138. Vamos lá para a gente já concluir essas atividades. E aí nós encerramos a nossa aula. Bora lá? Ana Júlia, faz a leitura aí para a prof. Cadê a Maria Eduarda? Vamos terminar as atividades, Guilherme. Que jogar o quê, menino? Vai, Ana. Apesar de ser útil aos girondinos, Napoleão era ambicioso e tinha pretensão de chegar ao poder. Com o apoio girondino, conduziu os exércitos franceses e até o Egito, em 1798. Seu objetivo era conquistar as novas possessões territoriais para a França. Continua? Pode continuar.
Além disso, alguns historiadores veem esse Então, vocês movimento não viram aqui apenas que Napoleão, ele era ainda mais ambicioso. Pode continuar, Ana, desculpa, tá? megalomania, mais uma tentativa de chegar à Índia e enfraquecer o poder colonial da Grã-Bretanha, grande rival da França. A investida de Napoleão, porém, não foi bem sucedida. Os ingleses reagiram, destruíram a frota naval francesa. O general abandonou seu exército e seguiu sozinho para ao retornar, encontrou um país ainda em profunda crise. O poder dos girondinos já estava esgotado e a economia caótica. O povo não confiava mais no governo revolucionário. A burguesia mais influente precisava de alguém forte para resistir aos inimigos externos e internos e estabilizar a economia da França. Então, vocês viram que como Napoleão, ele era muito ambicioso e os girondinos, eles se aliaram, né, esses comandantes do exército, ele começou a ampliar o território francês, conquistando algumas partes do Egito, depois eles queriam, né, uma parte da Índia, só que foram totalmente fracassados. Então, os girondinos, eles já não tinham mais aquela autonomia, ó. O poder dos girondinos já estava esgotado e a economia do país, da França, estava totalmente caótica. O povo não confiava mais no governo revolucionário e a alta burguesia, mais influente, precisava de alguém para resistir aos inimigos. E quem que foi escolhido, então? Napoleão Bonaparte, tá? Por isso que fala a ascensão, o poder, né? A autonomia que deram para Napoleão. Aí fala assim, ó, ainda na página 138. Como veremos no próximo capítulo, Napoleão Bonaparte tomou o poder, iniciou uma nova fase na França, então nós vamos agora esquecer terceiro estado, jacobinos e girondinos, agora a França vai estar totalmente ligada a Napoleão Bonaparte. Isso marcou o fim da Revolução Francesa e consolidou o poder da burguesia. Porém, o término da Revolução não significou o fim de seus ideais. Muitos ideais defendidos pelos revolucionários franceses são essenciais para entender a política ocidental a partir do século XIX. Foi durante a Revolução, por exemplo, que as ideias nacionalistas começaram a ser totalmente construídas. Essas ideias acabaram influenciando outros movimentos na Europa, em diversas regiões do mundo, como as independências da colônia americanas ou dos territórios da Ásia e da África. Por isso, a Revolução Francesa, olha lá que importante, eu quero que vocês grifem esse último parágrafo. Por isso, a Revolução Francesa modificou as estruturas sociais não apenas da França, mas ajudou a construir um mundo contemporâneo, um mundo mais moderno em outros países, europeus, asiáticos, da África, enfim, tá? Vamos agora para as... Vocês estão com tempo, né? Tá aqui no chat. Vamos para as atividades. Página 139. Vamos lá agora ver como que vocês compreenderam todo esse conteúdo. Então, a participação do terceiro estado, né? Que eles queriam ganhar mais autonomia. Depois, o fim, o fracasso do rei Luís XVI, a chegada, né, de jacobinos e girondinos, e no final, a ascensão a Napoleão Bonaparte. Tudo isso modifica as estruturas sociais na França. Aí nós temos lá, 139. Complete o trecho a seguir com as palavras do quadro. Vou dar um minutinho aí para vocês completarem, tá? Usando essas palavras que estão no quadro, vocês vão completar essas frases aqui. Aí nós vamos corrigir juntos. Vamos dar uns minutinhos aí para vocês, tá? Bora lá. Fazendo.
para a gente poder encerrar a nossa aula. E aí, galera? Pronto aí? Conseguiram finalizar? Cadê a Gabi? Que eu não tô vendo a Gabi hoje, não falou nada. Eu acho que tem aluno que tá só entrando. Olha só como a gente pega. Eu acho que tem alunos que estão entrando. E aí, vão fazer outra coisa e deixa o nomezinho aqui aparecendo, hein? Todo mundo que tá aí, fala um oi aí no chat pra prof, pra mim fazer a chamada. Vamos lá. Oi. Peraí. Guilherme. Gui. Iago. Maicon. Evelyn. Richard. João. André Ronaldo. Yasmin. Quem mais? Ana Júlia. Richard, já coloquei? Já. Richard, já coloquei. Vamos, gente, que ainda não falou oi, ó. 1, 2, só até agora que falaram oi. Mariano. Gabi, Gabi tá aí. Achei que a Gabi não tava aí. Manu. Olha só, Guilherme, Iago, Maico, Evelyn, Richard, João, Ana Júlia, Yasmin, André Ronaldo, Mariano, Gabi, Manu e Diego. Só esses que estão ali. 13 alunos. Muito bem, só para mim saber. Beleza, vamos fazer a correção, gente? Quem quer tentar responder aí como que ficou a ordem? Libera o microfonezinho aí. Isso, Evelyn. Primeiro, isso aí, ó. Na França, no século XVIII, isso aí. Mas Maria Eduarda apareceu. Isso aí, ficou assim, ó. Na França, no século XVIII, então, no primeiro espaço, completam com o século XVIII. Isso, aí depois, a crise econômica e os altos preços dos alimentos. Isso aí. Levaram a convenção do
Estados Gerais, isso aí. Neste momento, superioridade do terceiro estado. Isso aí. Terceiro estado. Em termos da população, ficou clara. Eles conseguiram aumentar o número de representantes, sendo o estado com maior representação, mas o voto não seria individual. Isso aí. Muito bem. Próximo é individual. Sendo um voto por... Depois de individual, quem fez? Guilherme colocou o quê? Estamentos, tá? Então, o próximo é estamento. Acertou. Não falou, Guilherme? Guilherme é mala, só fica esperando. Estamentos. O terceiro estado sempre perderia, em qualquer decisão, porque depois de estamento, o que vocês acham que é? Bora aqui participar, galera. Vamos no chat rapidão para a gente responder. O que vocês colocaram? Isso, Manu. Clero, muito bem. O clero e a... Nobreza, clero e a nobreza. Próximo. O que você... Isso, clero e a nobreza. Se uniram. Aí vem. Por isso, em uma reunião do terceiro estado, os representantes se autodeciaram. O que eles se autodeciaram? Qual que é que vocês vão complementar agora? Com o quê? Autodeclararam. Assembleia. Assembleia Nacional. Isso aí. Como o rei tentou sabotar essa assembleia, eles juraram criar uma... O que eles criaram após? Uma constituição. Isso, muito bem, uma constituição. Neste contexto, foi publicada a Declaração dos Direitos do Homem e do... Como que foi o nome da declaração que eles conseguiram? Cidadão. Isso, Direitos do Homem e do Cidadão. Ok, isso aí. Aí a próxima, tá terminando. A revolução se tornou mais... O que ela se tornou? À frente. Vamos, pessoal, participar aqui no chat. Radical. Isso aí, Maria Eduarda. Muito bem. Guilherme Radical. Silão, só vendo nós respondendo no chat e respondendo aí no áudio, né, Guilherme? Uhum. Deixa ele, tô só de olho. Tá, mais radical. Após o rei tentar fugir da França para unir a um exército, esse exército era chamado do quê? Vamos, gente. Eu acho que é Brússia. O que vocês acham? Não, isso aí, Manu. Contra-revolucionário, é isso aí. Um exército contra-revolucionário. Ok. E a França ter sido invadida pela... A França ter sido invadida por quem? Lembram lá? Brússia, Brússia.
Prússia, ok. Depois da Prússia? Áustria, é Áustria. Áustria, isso aí. Então, ficou a ordem assim. Todos conseguiram, gente, completar aí as frases? Sim? Ai, que bom. Você, hein, Guilherme? Deixa você comigo. Agora o Guilherme vai responder a número 2 para nós, pessoal. Já que ele conseguiu fazer a 1 aí, né, rapidão, ele vai fazer a 2. A 2 diz assim: assinale abaixo os grupos políticos da Assembleia Nacional da França. Marque E para a esquerda e D para a direita e C para o centro. Vocês vão conseguir responder através daquela tabelinha que eu li para vocês, de esquerda, de direita, da página 135. Vamos lá, rapidão, para a gente fazer. Olha lá. Girondinos, burgueses proprietários. Os girondinos, eles representavam esquerda, direita ou centro? À direita. Quem que os girondinos representavam? Isso, então vamos relacionar um Dzinho lá, direita. Direito primeiro, então vamos representar com D. Pântano ou planície? Alta burguesia. Quem eram esses grupos políticos? Centro. Isso, do centro. Não C, ok. Isso aí, Evelyn. Jacobinos, pequenos comerciantes, intelectuais, profissionais, liberais e trabalhadores. Esquerda. Representavam a esquerda. Relacionam a letra E. Isso aí. Tá pedindo agora, na número 3, para a gente relacionar, né? Colocar uma relação da Revolução Inglesa e a independência dos Estados Unidos. Vamos lá para a gente finalizar. Vocês vão conseguir encontrar essa resposta na página que nós falamos aqui da Revolução. Deixa eu lembrar aqui. Página 138, galera. Vamos lá. Lembram que as ideias iluministas, né, que eram pregadas, já está terminando, para a gente finalizar. Coloquem assim na número 3, ó. Ó, lá no chat. A relação é que as ideias iluministas acabaram por influenciar essas independências. Lá, coloquem isso no número 3. Tiago já tá mandando E aí, galera? Tá, deixa eu só explicar aqui para vocês, para a gente finalizar. Essa aqui é a resposta da 3, tá? A relação é que as ideias iluministas acabaram por influenciar essas independências, tá? Na página 142, vocês vão fazer uma pesquisa sobre o que é Bastilha, quem foi Robespierre, o que significa Assembleia Nacional. Pesquisa, tá? 142, pesquisa para casa, para a próxima aula. E a 143 também, vocês vão pesquisar sobre o lema da bandeira francesa e o hino da França, tá bom?
também é a pesquisa. Valendo nota aí, viu? As atividades de casa, não esqueçam. Ok? Por hoje era só. Alguma dúvida? Beijo. Tchau.